Hoje a nossa especialista é a doutora Tatiane Walicek. Ela é fisioterapeuta. Fala um pouquinho pra gente, Tati, o que é a fisioterapia pélvica? Bom, para resumir bem, né, nós temos várias áreas de atuação da fisioterapia, tá? Desde a parte urológica, uma incontinência urinária, por exemplo, pós-parto ou não, a parte de sexualidade, desde adolescentes até idosos, menopausa e tudo mais. E, por fim, a obstetrícia, né, tanto lá na preparação desse parto, na preparação dessa mãe, desse corpo, na gestação, no acompanhamento dela, e também na sala de parto, tá? É claro que não finaliza ali, nós temos o pós-parto também, na diástase e nas possíveis consequências aí das lacerações de um parto normal e tudo mais, mas nós conseguimos abranger aí todas essas especialidades. Legal. E como que ela seria importante, qual o benefício que ela traria na gestação, ali no pré-parto, né? Antes do nascimento do bebê? Então vamos lá. No mundo ideal, né, as mães me procurariam antes dessa gestação, tá? Por quê? Assoalho pélvico ali é uma região que a gente não costuma ter muito contato ali, né? Muito interesse até que a gente tenha alguma disfunção. Então, nesse mundo muito ideal, essa gestante me procura antes para ver o quê? A resistência, a coordenação, a ativação, se ela já tem uma disfunção, se ela já vem com uma diástase por atividade física feita de forma errada e tudo mais. Baseado nisso, a gente já reabilitaria e essa gestante já começaria uma gestação 100%, tá? Não acontece sempre, né? Quase nunca. Então, essa gestante já vem pra mim ali com 12 semanas, 14 semanas, tá? E eu acompanho ela até o pós-parto. Então, desde os exercícios de mobilidade pélvica, de alongamento, de fortalecimento específico para cada semana, porque cada semana há alterações na biomecânica ali, né? Desde osso, articulação, músculo e tudo mais. A parte cardiovascular que interfere muito. Sim. Então, ora essa gestante está com muito sono, está muito cansada, ora está muito mais ativa, então é ali que eu tenho que aproveitar, fazer força, condicionar. Ora já tá mais ofegante, mais cansada de novo. Então eu preciso adaptar tudo isso aí. Legal. Fora as ações dos hormônios, né? Então a relaxina que deixa tudo mais flexível, mais instável, favorecendo ao parto, o que é algo muito bom, mas também gera bastante dor pela instabilidade. Então, dor lombar, dor no nervo ciático, dor no pé da barriga. Sim, e aí essa fisioterapia ela vai proporcionar uma melhora nesses quadros aí antes do bebê nascer. Uma qualidade de vida. Sim. Porque assim, vai melhorar mesmo, né, quando nasce, sim, certo? Porque daí eu não tenho mais as alterações dos hormônios ali e tal. Uhum. Mas essa gestante precisa ter uma qualidade de vida ali. Sim. Então, para uma dor lombar, eu vou fazer analgesia, eu vou fazer mobilidade pélvica, eu vou fazer alongamento. Não vou deixar essa gestante os 9 meses ali, as 40 e poucas semanas, uma dor lombar, sabe? Assim, eu preciso de uma gestante funcional, sim, né? E a fisioterapia tá aí justamente para isso, tá? Além disso, para preparação para o parto, tanto para quem quer ou vai precisar, né, de um parto cesárea, quanto para quem quer ter um parto normal, tá? Uhum. Porque uma dúvida muito comum é assim, eu quero cesariana, por algum motivo. Ou eu prefiro, ou é melhor que seja assim e tal. Preciso mesmo fazer fisioterapia, Sim, né? É uma dúvida que vem muito. Acho que só quando mexe lá embaixo, né, na musculatura do períneo, que precisa de alguma coisa, mas não, né? Não, de forma alguma. Por quê? As alterações acontecem da mesma forma. O corpo ele não entende que ele vai precisar de uma cesariana, ou que a sua preferência é uma cesariana. Sim. Então as alterações físicas acontecem da mesma forma. O que vai mudar é a via de parto. Sim. Ponto. E mesmo nisso, o corpo ele vai se preparar para o parto normal, né? Então, os mesmos cuidados que uma mãe que vai tentar o parto normal, a mãe que quer a cesariana também,
tá? Sim. O que vai mudar é a reta final ali, com as nossas condutas e tal, né? Mas os objetivos são os mesmos. Legal, assim, bacana. E como funciona essa fisioterapia ali no parto, ali no intraparto? Como que é essa dinâmica de você ali junto com a mãe? O que acontece ali? O que você faz nesse meio ali para poder aliviar, né, ou melhorar ali o parto normal, né? Então, assim, isso é uma novidade, eu falo assim, né? A fisioterapia intraparto, ela começou com mais força em São Paulo, né? Tá vindo aos poucos aqui para São José e tal. Mas é algo que a ciência já prova, né? Já mostra pra gente que tem uma redução aí de pelo menos de 4 a 6 horas do trabalho de parto total. Olha, que legal isso. Então, não é? Não. Aquela gestante que tá lá, poxa vida, né? Demorando eternamente. 8, 10 horas ali. Se ela se manter ativa, né, com as orientações e tudo mais, a gente reduz bastante. A gente sabe que isso faz uma baita de uma diferença muito. Em exaustão materna, né? Então, assim, basicamente, o que a fisioterapia faz? Desde analgesia não farmacológica, né? Então, eletroterapia, uma bolsinha de água quente, os movimentos específicos para cada fase de parto. Legal. Então, lá desde os pródomos, vai para a fase latente, para a fase ativa, até no expulsivo. Sim. E tudo mais. Então, nós temos os movimentos ali específicos para pelve, para fazer o efeito funil para o bebê nascer. Porque eu falo assim, gente, o parto normal ele é muito lindo, mas ele precisa ali de um pouquinho de sorte. Opa, que você precisa. O pediatra, então, tá ali querendo a sorte. Exatamente. Porque, assim, é muito comum, né, Ananda, assim, dilatou os 10 centímetros, mas o bebê não desceu pra poder nascer. Sim. Poxa, acontece. Mas algumas vezes, se não muitas, é falta de um estímulo ali, né? E nem tanto falta de paciência, né? Porque também, em defesa de vocês médicos, assim, eu entendo que não é por rapidez, né? Porque precisa da saúde do bebê, do monitoramento que vocês Sim. fazem, enfim. Mas se essa gestante não tem as orientações, se ela não vai mudar a conduta dela ali, ela vai ficar na mesma, Sim. né? Então, a fisioterapia serve exatamente para isso. Aquela mãe que dilatou os 10 centímetros ali e o bebê ainda está alto, poxa vida, o que eu faço? Exatamente. Eu faço os exercícios para fazer o efeito funil, para esse bebê descer pela pelve e eu conseguir ter o parto normal. Legal, que aí fica da maneira mais fisiológica, tanto para o bebê e menos dolorido e um pouco mais rápido para a mãe também. Para a mãe, exatamente. Aí tá. O colo dilatou os 10, esse bebê desceu. Para que a fisioterapia serve agora? Pro posicionamento na hora do expulsivo, Sim. tá? Quando eu falo em biomecânica, eu quero, né, se possível, retirar o máximo de barreira óssea da frente desse bebê Sim. durante a contração do útero. E como você acha assim que é a posição ideal? Qual posição não teria essa barreira óssea? Então, assim, não existe uma posição ideal, mas existe uma posição que favorece muito, tá? O bebê, não que seja mais fácil para a mãe. Sim. Sim. Mas pro bebê, que é a posição deitada de lado. De lado, com uma perna levantada, claro, ali, né? Pensando em pelve e tudo mais, porque o bebê, ele quase que escorrega ali, né? Então, o períneo já tá relaxado, a mãe, se souber direcionar bem a força, o bebê nasce bonitinho. E essa direcionar a força vem de quem? Na fisioterapia. Daí Exatamente. É algo que a gente trabalha em consultório. Porque assim, não é a força de fazer o cocô, a gente sabe que o bebê não nasce por lá e tudo mais. Então assim, se eu direciono a força, eu não faço força pro lugar errado, eu não perco meu tempo, eu não fico mais cansada, Sim. né? E eu sou mais eficaz no meu trabalho expulsivo, né? Sim. Então, quando eu penso em biomecânica, claro, tem as melhores posições e as piores posições. E quando eu quero dizer piores, não é que não dá pra adaptar. Dá. Eu consigo adaptar uma posição ginecológica. Se por algum motivo a paciente precisar ou preferir parir ali,
a fisioterapeuta, ela consegue ajustar a pelve, a perna e tal, para facilitar isso, né? Uma banqueta, por exemplo, que é uma preferida ali, a gente consegue adaptar bem para esse bebê sair com uma certa facilidade, sem maiores prejuízos para a mãe, né? Então, vai desde os pródromos até o expulsivo, a fisioterapia tá aí. Ah, que beleza. Olha, você vê que diminuir o tempo, né, do trabalho de parto, né, e ajudar a mãe a direcionar essa força, nossa, isso é realmente o ideal, né, o ideal para que elas não sofram tanto nesse período tão importante, né, para cada uma. E assim, terminou, saiu ali do parto, né? Como que seria esse segmento no pós-parto? Porque precisa, né? A gente tem ali sempre, né? Eu falo até por mim, eu fiz uma cesárea e tive também um pouco de incontinência urinária. Coisa que a gente não imagina, mas eu não tive parto normal, então por que eu vou ter uma incontinência urinária? Então, assim, como funcionaria, né, a fisiopélvica nesse pós aí, né? Como é que ficaria esse segmento? Tá. Aí existe o pós-parto imediato, né? Que nós fazemos a visita ainda no hospital. Para uma cesariana, por exemplo, cuidando de edema, inchaço, laser terapia para cicatrização e tudo mais. Para um pós-parto normal, tá? Se houve laceração perineal, fazer um laser ali para cicatrização, evitar uma possível infecção e tudo mais. E essa questão de incontinência urinária, de condicionamento perineal, reabilitação de diástase é em consultório. Sim. Então, quando eu penso numa cesariana, eu penso ali de pelo menos uns 40 dias pós-parto. Aí a gestante volta para o consultório e nós começamos as condutas. No parto normal, 15, 20 dias já é o suficiente. Nossa, gente, tudo muito mais rápido do normal. Tudo Nossa, muito mais você sai andando, né? Exatamente. Gente, a cesárea parece um peso, mas quando precisa. Exato. Então, assim, num parto normal, 15, 20 dias, tá? Existe o que nós chamamos de uma incontinência urinária transitória, que ela pode durar ali em torno de 90 dias ali, por uma alteração fisiológica mesmo. Então, ela vai pro consultório, eu avalio força, resistência, se a coordenação se manteve, se o reflexo também. Se eu vejo que a força deu uma diminuída, uma resistência também, eu já começo um trabalho com biofeedback ali, exercícios para casa e tudo mais. Vejo diástase, porque a diástase, ela interfere diretamente ali, né? Se eu não tenho uma ativação dessa cinta abdominal, eu não consigo ter ativação do meu assoalho pélvico. Então, eu já começo essa reabilitação dela com ativação. Então, eu já melhoro ali cerca de 60% disso, tá? E eu já mando para casa com as orientações, tá? Então, depende muito dessa gestante também em casa, tá? Porque daí eu peço, volta no consultório aí de 1 a 2 vezes semana, mas os estímulos do resto da semana em casa. Legal. E aí você tem alguma orientação em casa, alguma coisa simples que as mães possam fazer nesse pós-parto? Para incontinência? Para incontinência, ou algum exercício que precise perdurar ou não tem isso? Se essa mãe já fez a fisioterapia antes, ela já vai saber fazer uma contração e um relaxamento, tá? Já vai saber uma respiração correta, uma inspiração com expiração, fechando o zíper, ativando o seu assoalho pélvico e tudo mais. Eu recomendo que o quê? Faça uma dose de manutenção, 1 de 10, umas 2 vezes dia. Tá ótimo, porque daí você já ativa, porque tem a memória muscular também. Poxa vida, não faz tanto tempo que ela parou a fisio ali, né? Então ela só ativa, já vai sentir uma diferença ali, tenta levar isso para a parte funcional. Então vai dar banho no bebê, vai fazer um contra e solta, né? Levanta e senta da poltrona de amamentação, vai fechando a diástase, vai respirando. Nossa, e o edema da cabeça da mãe, né? Tem que lembrar ali de fazer uma contração,
É esse o grande problema. O tempo também e tal. Mas, gente, Mas aí é a vida da mãe. se adaptando ali, de repente, consegue, né? Porque Consegue. eu acho que é uma coisa que lembra o tempo inteiro, ainda mais quem faz incontinência, né? Não tem então, jeito. eu acho que ela não vai esquecer, pelo menos. Pelo menos no primeiro espirro ali ela já vai lembrar, entendeu? Então é isso, gente. Não deixar isso muito abstrato, sabe? E trazer a fisioterapia pra rotina, né? Porque a gente precisa fazer pra automatizar. E aí a gente acha que não, talvez não possa ser uma prioridade, né? Mas às vezes se você pensar até no seu dia a dia, né? Depois, isso tem que se tornar uma rotina, né? Para você ficar também exercitada para poder ir com outras situações também, né? Gente, até para poder fazer um funcional na academia, fazer um spinning, fazer um jump, né? É isso aí. Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente precisa pensar nisso, né? Porque a mulher, ela tá acostumada a usar absorvente, a menstruar. Então, poxa, o que é uma gotinha de xixi ali, né? É diferente pro homem, por exemplo, né? Que, nossa, aconteceu alguma coisa aqui, eu preciso me cuidar. Mas nós, mulheres, nós temos uma certa adaptação a isso, né? O que é ruim, né? Porque a gente vai se negligenciando sempre, né? Exatamente. Tá bom, Paty, muito, muito obrigada. Imagina, né? foi um prazer. Profissional maravilhosa. E até mais.